paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, feliz de estar aqui com os irmãos nesta noite, para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pelo privilégio de estar com os irmãos aqui. Não só pelo motivo de estar ministrando a palavra, que é uma bênção, mas pelo fato de estar aqui realmente congregando com vocês essa noite. E o que é mais legal é que eu cheguei aqui e começou a adoração, os louvores, e eu pude fechar o olho e adorar o Senhor. Lá na igreja eu não posso fazer isso. E eu fiquei vendo o Senhor, olha para trás e preocupado, né, com as coisas, e eu sei porque assim nós também somos lá. E aqui eu falei, eu não estou nem aí, eu vou fechar o olho. E aqui eu adorei ao Senhor. Quem adorou ao Senhor aqui, diga glória a Deus. Graças a Deus. João capítulo 4, versículo 3. O pastor Márcio já disse, né, somos lá de Osasco, uma das igrejas lá, no bairro do Novo Osasco, que o Senhor, por misericórdia, nos colocou naquele lugar. E louvamos ao Senhor também por esta oportunidade. João, capítulo 4, versículo 3. Eu acho que eu vou ler com vocês daqui. Tudo bem? Vamos ler então. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar pão, comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Uma pergunta. Porque os judeus, como está escrito, não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, já estamos encerrando: Senhor, dar-me dessa água para que não mais tenha sede, só até aqui, tá? E não venha aqui tirá-la. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, irmãos. Eu sempre que eu leio esse texto, e é um texto muito conhecido de todos nós, mas sempre que eu leio, sempre que eu ouço ele, me traz uma curiosidade, irmãos. Que intriga é essa entre os samaritanos e os judeus? Que na verdade os samaritanos também eram judeus. Mas que intriga é essa? E me deixa em um minutinho
falar alguns aspectos, alguns acontecimentos da história, em um minutinho ou menos, para que a gente possa entender justamente o que o Senhor colocar em meu coração. Quando Salomão morreu e veio a divisão do Reino do Norte e o Reino do Sul, o Reino do Norte ele fixou a sua capital em Samaria. Com o passar do tempo, os judeus que estavam ali em Samaria começaram a se relacionar com outros povos, o que nós chamamos de miscigenação, de Samaria. Começaram a se misturar. Isso trouxe um problema muito grande, porque agora o Reino do Sul não aceitava isso de jeito nenhum. E aquele relacionamento que ainda distante, que eles ainda tinham, devido a essa mistura que os samaritanos foram tendo com outros povos, eles se distanciaram a cada dia mais. No primeiro momento eu imagino que eles não tinham ódio um do outro, mas a cada detalhe que ia acontecendo, esse ódio um pelo outro ia aumentando. Por exemplo, quando o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, voltou por decreto de Ciro, o pessoal de Samaria, os judeus de Samaria, se apresentaram a Zorobabel para ajudar, mas a ajuda deles foi negada. Naquele momento, eles começaram a se opor à construção. Nós vemos isso muito claro em Neemias, por exemplo. Neemias começou a fazer a restauração do muro, e para quem não sabe, o nome que nós falamos muito, Sambalate, na ocasião era governador de Samaria. E eles começaram a se opor contra os judeus do Reino do Sul, contra Israel. Se opor. E isso, irmão, foi criando ódio a cada dia. Distanciamento entre eles. Os estudiosos dizem que foi nessa rivalidade que o templo, por exemplo, do Monte Gerizim, foi edificado por Samaria. Ah, vocês adoram lá em Jerusalém? Nós agora adoraremos aqui no Monte Gerizim. Isso foi distanciando eles a cada dia. Tem um historiador chamado Flávio Josefo que ele diz que os samaritanos recebiam de braços abertos os judeus que quebravam a aliança, judaica. Então os samaritanos falaram: eles não te aceitam lá não? Vem para cá que nós te recebemos. E com isso, irmãos, a cada acontecimento desse, foi criando essa rivalidade. As pessoas que queriam sair, por exemplo, da Judéia, ou da Galileia, para ir de um local para o outro, o caminho mais próximo era passar pelo meio de Samaria. Mas eles, para um não dava o braço a torcer para o outro, e por conta da rivalidade, eles preferiam fazer um caminho muito maior. Os estudiosos dizem que alguns samaritanos assassinavam judeus que estavam peregrinando e que arriscavam passar ali pelo meio de Samaria. Agora olha só o cenário que nós lemos aqui, vai ficar muito claro isso. Agora está aqui Jesus, em um lugar de Israel, na Judéia, está com os discípulos, e Jesus, ele diz assim: olha, eu preciso passar por Samaria. Como nós vimos, o povo de Israel não se dava com o samaritano. Imagina a cara dos discípulos. Eles não falavam, porque de fato, o samaritano era nada mais, nada menos que um problema para Israel. Então eles não passavam por lá. A Judéia e a Galileia, nessa ocasião de Jesus, eram as duas grandes regiões. Então eles não passavam por lá. Não passavam. Todos evitavam passar por Samaria. Pastor, por quê? Porque Samaria, na verdade, era um problema que ninguém queria mexer. Ninguém queria mexer com aquilo. Aí veio o texto que nós lemos e Jesus disse, e Jesus ia da Judéia para Galileia, e para Jesus, era necessário passar por Samaria. E isso é muito legal de ouvir, irmão. Isso falou muito comigo. Por quê, pastor?
Porque Jesus gosta de ir aonde o problema está. Ele gosta de ir nesses lugares. Ele gosta de onde o problema está. E eu glorifico a Deus por esse hábito dele, de querer ir aonde o problema está, de querer cutucar onde as coisas estão errado. Eu glorifico muito a ele, porque ele não mudou, porque hoje o problema sou eu, de verdade. Eu não sei se muitos aqui já ouviram alguma palavra do tipo assim, ó. Sabe o lugar que muita gente não sabia mais o que fazer? Sabe aquela pessoa que muita gente não sabia mais o que fazer? Porque ele era um problema. Ninguém sabia o que fazer, mas tinha um que sabia o que fazer. Por isso que eu estou aqui nessa noite. Por isso que você está aqui nessa noite. Porque Jesus gosta de ir nesses lugares aonde o problema está. Foi por isso que ele veio nas nossas vidas. Por quê, pastor? Porque ele veio aonde tinha um problema. Não sei se vocês têm o costume, mas olha para o seu irmão e diga assim: você sabe por que Jesus veio na tua vida? Diga para ele: porque de fato você era um problemão. E ele disse: é necessário passar por Samaria, necessário ir aonde o problema está. E eles chegam lá. Aí os discípulos, eu fui ver, pastor Márcio, se alguma versão bíblica fala os 12 discípulos, mas nenhuma fala. Eu quero entender que eram os 12. Aí imagina os discípulos, todos desconfortáveis, né? Desconfortados. O que Jesus está fazendo aqui em Samaria, meu Deus? Tive uma ideia. Qual? Jesus, estamos indo buscar pão, comida. E aqui eu preciso parar com isso aqui, porque isso aqui... Eu acho que a igreja aqui deve a cada fim de semana, junto com o pastor Márcio, assar aquela picanha argentina, sim ou não? Aí o pastor Márcio, num desses fins de semana que vocês fizeram isso, lá na churrasqueira gourmet do pastor Márcio, o pastor Márcio deve algum dia ter dado esse grito, que todo mundo esquece: acabou o sal grosso. Aí lá vai o Tiago buscar. Irmãos, vai todo mundo com o Tiago? Não vai, irmão. Ou só vai o Tiago, ou mais um para acompanhá-lo. Aqui vai os 12 buscar comida. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? É para você entender que nenhum deles queria ficar ali. Nenhum deles queria ficar ali, com o povo dali. Aí a Bíblia vai nos dizer o seguinte: Jesus senta no poço, e ele senta por um motivo: ele está cansado. É o que a Bíblia diz. Está cansado, sol quente, meio-dia, estava escrito ali, hora sexta. E ele senta, aí chega uma mulher para buscar água, meio-dia, no sol quente. Estranho, porque ninguém buscava água meio-dia, com o sol quente. O horário das mulheres buscar água era 6 horas da manhã. E aí quando nós vamos ler o texto, nós entendemos que a história dessa mulher era cheia de problema. Cheia de problema. Ela estava ali aquele horário para ninguém ver ela. Na verdade ela estava ali aquele horário porque ela estava se escondendo. E ali estava ela se escondendo por quê, pastor? Por causa da história dela, que ela tinha vergonha. A história conta que ela já tinha tido 5 casamentos, nenhum dos casamentos tinha dado certo. Pensam comigo, nessa época que nós vivemos, já é bem liberal, mas isso já causa um certo incômodo. Imagine nessa sociedade uma pessoa que casou 5 vezes. Só que além de casar 5 vezes,
ela estava vivendo de adultério, porque ela tinha um homem que não era dela. Me perdoa a expressão, mas ela era tipo o nome sujo da rua. Sabe como é que é? Era essa mulher. Então ela ia esse horário, que não era o horário costumeiro das mulheres, para se esconder. O que é isso, pastor? É o problema querendo evitar um encontro com quem quer que seja, e Jesus querendo encontrar um problema a qualquer preço. O problema querendo evitar todo mundo, e Jesus, que é a solução, querendo encontrar um problema de qualquer maneira, porque ela era o problema, mas Jesus era a solução. Quem acredita aqui que Jesus é a solução, diga glória a Deus. E Jesus e a mulher se encontram no poço. Jesus, ele, judeu, um cara que todo mundo queria estar perto. Ela, samaritana, e uma mulher que ninguém queria estar perto. E aí tem um detalhe, ele sabia daquele encontro desde o início. Como o senhor sabe, pastor? Ele disse, é necessário eu passar lá. É necessário, irmão, Jesus está no controle da nossa vida. Não tem um fio de cabelo que caia da nossa cabeça que Ele não saiba. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabia que ia ter aquele encontro com aquela mulher, e Ele sabia que ia ter um encontro com você aqui hoje. E Ele sabia que ia ter um encontro com você, conosco aqui hoje. Ela, na ignorância dela, crente que não iria encontrar ninguém, é só mais um dia para beber água, é só mais um dia para pegar água. Ele, o Deus Criador encarnado, ela, uma pecadora, tentando se esconder. O que isso mostra para nós? O encontro de dois opostos. A solução, o encontro da solução com um problema. E esse encontro é maravilhoso, irmão, sobrenatural. O encontro de Jesus, a solução, mas o problema não reconhecia a solução. Jesus sabia que ela era um problema, ele estava ali para encontrá-la, mas a mulher não sabia que Jesus era a solução. Ela nem sabia com quem ela estava falando, essa é que é a verdade. Ela nem sabia. E aí quando a gente olha para esse texto, para esse cenário, nós podemos enxergar esse cenário, esse contexto em várias perspectivas. Mas eu queria enxergar esse cenário nessa noite, na perspectiva, eu queria olhar com você para esse texto, nos colocando no lugar de Jesus. Pastor, mas no lugar de Jesus? Nós estamos mais para samaritano, é mais fácil, pastor. Eu sei. Nós estamos mais para o problemático do que para a solução, eu sei. Mas eu queria realmente, não sei se algum de vocês, eu como pastor, certamente, já viveu algum cenário em que você sabe que pode resolver a solução daquele casamento, que você sabe que pode resolver a solução daquela família. Alguma situação, você sabe o que o seu filho precisa, você sabe como ajudar alguém a resolver um problema, mas o problema não sabe disso, o problema não te reconhece como a solução que você é, o problema não sabe com quem ele está falando, não sabe. Como lidar nessa situação? Talvez aqui seja a grande pergunta. Como lidar nessa situação em que o problema e a solução se encontram, mas o problema não reconhece a solução? Como lidar com isso? Aí nós lendo o texto, nós aprendemos com Jesus, porque Jesus mostra algumas lições aqui, como ele fez para se revelar para essa mulher, para esse problema, como a solução. E se a gente aprender isso, muda tudo para nós. Isso é muito importante. Quem quer aprender aqui, diga glória a Deus. Então vamos ver o que Jesus fez para nós tentarmos fazer um pouquinho igual a Jesus. Então a primeira coisa que Jesus fez, ele tomou a iniciativa. Ele tomou a iniciativa. Irmão, escute aqui.
Samaria jamais viria até ele, jamais. Samaria jamais abaixaria a cabeça para ouvir o que ele tinha para dizer, jamais. Ah, mas foi Samaria que errou. Ah, mas foi Samaria que se desviou, é Samaria que tem que vir e voltar. Problema. Ah, mas é a mulher que tinha que correr atrás de Jesus. Problema. Quem pode ajudar tem que tomar a iniciativa. Quem sabe que pode ajudar tem que tomar a iniciativa. Na maioria das vezes, quem causou o problema não sabe resolvê-lo. Jesus sabia disso. Se esperarmos, irmãos, o causador tomar a iniciativa, a gente não se importa de verdade. Se esperarmos, a gente não se importa de verdade. Jesus tinha plena convicção. Eu sei que essa mulher precisa. Eu sei qual a solução. Então eu vou até ela. Ainda que ela não queira me ouvir, mas eu a amo, eu vou até ela. Ele foi até essa mulher. Primeira coisa que Jesus fez, que ele nos ensina, quem pode ajudar, é quem tem que tomar a iniciativa. É quem tem que tomar a iniciativa. Não espere quem errou que tome a iniciativa. Se quisermos imitar Jesus, tem que ser assim. Tem que ser assim. Não tem jeito. Quem aqui quer ser imitador de Jesus Cristo? Tem que ser assim. Sabe como resolver o problema? Tome a iniciativa. É isso que Jesus nos ensina aqui. Ele vai até Samaria. Ele senta no poço. Na hora que a mulher viria, ele puxa a conversa. Ela acha até estranho. Ela acha estranho, tem alguma coisa errada aqui, porque você é judeu, falando comigo, tem alguma coisa estranha, e isso deve soar muito familiar conosco. Por quê, pastor? Porque eu senti o mesmo, eu sei que você sentiu o mesmo. Não é possível que o Deus Criador quer falar comigo. Não é, eu lembro que eu fui criado com a avó Maria, já está com o Senhor. E quando nós somos pequenininhos, sempre íamos com a igreja com a avó, criado no Evangelho, uma igreja pentecostal chamada Nova Aliança. E depois a gente vai crescendo e vai criando asa, né? E a avó não tem mais força para nos levar. Então a avó, a única coisa que ela podia fazer era: filho, Deus tem uma obra na sua vida. E na nossa cabecinha, muitas vezes, não é possível. Deus, o Criador, obra na minha... Não é possível que esse Senhor quer falar no meu coração. Senhor dos senhores. Isso às vezes era a interrogação de muitos aqui. Talvez é possível que seja de alguém aqui ainda hoje. Não é possível. Ele deve ter outro lugar para ir. Essa mulher, ela começa a estranhar. Ela não acredita que a solução viesse até ela. E talvez é possível também que você tenha vindo para esse culto nesta noite e não acreditado muito que a solução que te trouxe. Mas essa é uma verdade e você precisa aceitar ela como um fato. Você não veio porque você o escolheu. Você veio porque Ele escolheu e marcou o encontro com você nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele é a solução para a tua vida. Ele é a solução para as nossas vidas. Ele tomou a iniciativa. Aí Jesus fez algo aqui, irmãos, que talvez seja a lição mais importante para nós, nessa noite aqui. O modo como Jesus puxa a conversa com essa mulher. Porque muito provavelmente, se fosse eu e o pastor Márcio, vou te envolver nessa aqui, não vou sozinho não. Se fosse eu e o pastor Márcio a ir até essa mulher, certamente nós ia chegar nela e falar assim: que história é essa? 5 maridos?
Que história é essa de 5 maridos? E agora vivendo com o que não é teu? Eu acho que o Márcio ia dar para ela 10 passos para ela mudar de vida. Porque é assim que a gente acha que ajuda. É assim que o homem acha que ajuda. Mas Jesus, quando vai conversar com aquela mulher, ele não chega ditando regra. Isso aqui é fantástico, irmãos. Porque quem é Jesus? Jesus é a fonte das águas da vida, das águas vivas. É o criador dos mananciais. Aquele que criou todas as águas. E aquele que criou todas as águas, ele chega até a mulher e fala: me dá de beber. Você consegue imaginar Jesus confessando sede? Você consegue imaginar Jesus, o criador dos mananciais, confessando sede? Eu não consigo, irmão. Eu não consigo. Mas ele fez isso só para mostrar empatia com quem todos os dias precisa retirar água. Isso é fantástico. Por quê, pastor? Porque Jesus revela uma coisa aqui: humildade, fragilidade para conquistar a autoridade. Isso nós temos que aprender. O pastor Márcio está um pouquinho mais que 1 ano conosco na Superintendência Oeste. Quando eu li isso aqui, eu vi muito isso do irmão aqui, viu, irmão? E não estou aqui falando para jogar confete, ninguém precisa disso aqui. Mas ele tinha todo o direito, o irmão tinha todo o direito de chegar como presidente do campo lá, e ó, é assim, é assado, mas em nenhum momento o Senhor impôs nada, né? Sempre como Jesus, quer, segue-me, sempre propondo, e hoje o Senhor ganhou essa autoridade entre nós lá, e refletindo na igreja, devido a essa humildade, essa fragilidade. Eu imagino que às vezes ele até olhando, vendo muita coisa errada, mas ele: vou dar uma segurada, para ver até onde ele vai, daqui a pouco eu chego, né? E Jesus fez isso, sabe, irmãos? Ele mostrou humildade, fragilidade, para conquistar a autoridade. Jesus nos ensina isso. Se queremos ajudar alguém que não te conhece como solução, essa é a história aqui. Que você chegue e mostre humildade, mostre fragilidade, aí você vai ganhar autoridade. Não chega querendo resolver a vida da pessoa, não chega assim. Senta do lado dela, come 1 quilo de sal com ela, como diz o ditado aí, come 1 quilo de sal com ela, experimenta sentir as dores dela, experimenta fazer isso, experimente. Às vezes seu colega, a sua amiga da escola, o seu colega de trabalho, não quer que você o ensine a ser o melhor. Ele só quer que você sente do lado dele e chore com ele, por ele não estar conseguindo pagar as contas. Às vezes as pessoas não querem que você resolva os problemas dela, só quer alguém para chorar junto. E essa é a ordem bíblica: chorai com os que choram. Chorar com os que choram. Jesus, o Criador, ao invés de vir nela e diz: ao invés de, olha que interessante isso aqui. Jesus, ele poderia vir ao mundo e dizer assim: é o seguinte, acabou a sede do mundo. Sim ou não? Ele é Senhor. Poderia, irmãos. Não. Ele veio para passar sede junto. Para mostrar: olha, eu sei o que você está sentindo, porque eu senti o mesmo. É o que ele está dizendo hoje. Eu sei o que você passa, que eu passei também. Eu sei o que você sente, minha filha, porque eu sinto também. Eu sinto a tua dor. Eu sei o que você passa. O que dói em você, dói em mim também. Ele sabe. É muito interessante que Jesus, em João 11, antes dele ressuscitar Lázaro, ele chorou junto à família, aquela morte. Que peso tem essa lágrima, irmãos? Ele chorou junto.
Jesus faz parte daquele contexto, e Ele faz parte do contexto da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Ele não fica indiferente às nossas dores, não, Ele faz parte do nosso contexto. Essa hora aqui, nesse texto que nós lemos, Jesus era mais um no poço com sede, era mais um no poço com sede, irmãos. Sabe o que aconteceu com isso? Ela se identificou com ele. Isso é fantástico, irmãos. Isso é fantástico. Ela se identificou com ele. Por quê? Porque ele se humilhou no nível dela. No nível dela. Eu sempre lembro de uma história que eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Eu acho importante falar algo que eu vivi, e é sempre bom a palavra nos fazer lembrar muitas coisas das nossas vidas, né? E nós congregávamos numa igreja chamada Assembleia de Deus, Arautos da Verdade, e eu me lembro que um dia um pastor, um amigo nosso, e é nosso amigo até hoje, reclamando de uma jovem nova convertida que tinha acabado de chegar na igreja, com muitos problemas, eu me recordo na época até de drogas, e essa jovem ia com uma saia muito curta para a igreja, o que não é o correto. Ela tinha acabado de chegar. Só que ninguém sentou do lado dela para conhecê-la. E um dia o pastor, chamado pastor Arão, ele falou: nós precisamos ir lá na casa dessa mulher. E eu tive a oportunidade, eu já até contei isso na igreja, eu tive a oportunidade de ir. E quando nós chegamos lá, nós ficamos envergonhados. Um cômodozinho, irmãos, que talvez não caberia eu e você lá dentro, Márcio, em cima de um corgozinho, e era a única roupa que ela tinha. Entende isso, irmãos? Sentar do lado, junto. O que eu quis dizer de comer um sal com ela é isso. Sentir a dor dela, para depois nós falarmos. Jesus, ele fez exatamente isso, sabe? Exatamente isso. E depois dele criar esse contato com ela, depois dele criar esse contato com essa mulher, com a samaritana, é palavras minhas aqui, mas dentro do contexto, o Getúlio não está aqui mesmo. Parece que eu olho para Jesus falando assim, ó, alguma coisa de bom essa mulher deve ter, não é possível? Alguma coisa de bom essa mulher deve ter. E quando Jesus olha para ela, e eu falo isso com base no versículo 7, ela tem um balde. Essa mulher tem um balde para pegar água. É o que ela tem de bom que eu quero exaltar. Eu uso o que ela tem de bom para consertar o que ela tem de ruim. E é exatamente isso que constrange aquela mulher. Como sendo tu, judeus, me pede água? E Jesus, ele faz isso. Como que Jesus curava os cegos? Eu pensei sobre isso. Ele poderia fazer umas mímicas, e de repente os cegos começavam a ver os dedinhos de Jesus. Mas não. Ele primeiro fala com o cego. É cego, mas não é surdo. Jesus fala. O olho não funciona, mas eu vou pelo que funciona, para corrigir o que não funciona. Nós falamos na igreja, se Jesus não é gente não, igreja. Ele é maravilhoso. Ao invés de ele mostrar o que está ruim na vida dela, não, ele valoriza o que ela tem de bom. Aquela mulher se viu dando água para o Senhor. Será que isso fez a diferença na vida dela, irmãos? Será? Só que até agora Jesus não resolveu o problema dela. Isso é interessante.
Até agora ele não resolveu o problema dela. O grande motivo dele estar ali. Por quê? Primeiro, Jesus é paciente. Ele sabe que grandes coisas são feitas passo a passo. Diga para o seu irmão aí do lado, Jesus é paciente contigo, viu? Grandes mudanças são frutos de grandes processos. Ele é paciente. Depois que essa mulher reconhece, Jesus diz assim, ó, eu sou o cara que pode tirar você dessa vida de vir buscar água aqui todo dia. É mesmo, é. Eu posso te dar água da vida, água viva. Água viva. Agora ele se revela a ela. Só que ele se revela a ela e não dá o que ela quer. Não dá o que ela quer. Ele só dá o que ela precisa. Como assim, pastor? Quando ele diz essa frase para ela, a primeira coisa que ela disse foi assim, nós lemos juntos. Me dá então dessa água para eu não voltar mais aqui, é o que ela quer. Me dá dessa água, Jesus, Senhor, que eu não preciso voltar mais aqui. O que ela queria, pastor? A água do poço. O que ele tinha? Água viva. O que ela queria? Coisas terrenas. O que ele queria dar para ela? Salvação e vida eterna. Ele não dá o que ela quer. Ele diz, eu vou te dar o que você precisa, não o que você quer. Ajudar é muito diferente de fazer a vontade, irmãos. Muito diferente. Ajudar é muito diferente de passar a mão na cabeça e agradar. É diferente. É diferente. Ele diz, eu sei o que você quer. Você quer água de poço. Mas o que eu preciso, o que você precisa é água vida. O que eu vou falar com você aqui hoje é de salvação. Porque salvação é o que você precisa. Sabe o que Jesus faz? Transforma a vida daquela mulher. E é o que Ele tem feito na tua vida, na minha vida e nas nossas vidas. Com muita paciência, nos transformando dia após dia. Aplauda ao Senhor por isso. Dia após dia. Dia após dia. E aí é interessante, eu acho que é muito mais para conhecimento próprio, mas aqui é a primeira vez que Jesus se revela como eu sou no Novo Testamento. Primeira vez. Essa mulher é a primeira evangelista da história. Interessante, irmãos. Interessante que Jesus faz na vida da pessoa. Para um minutinho para pensar quem era você antes de Jesus encontrar você. Nós temos 10 minutos, eu gostaria que você fechasse seus olhos um segundinho. Pense um pouquinho, talvez você tenha 20 anos de evangelho, talvez o seu encontro tenha sido há 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não sei. Mas eu sei que você lembra quem você era. Sem Ele, sem essa solução. Mas a transformação que Ele começou a fazer na sua vida, 20, 30, 40 anos atrás, ainda não concluiu. E Ele continua contigo. Ele continua com você. Ele transformou a vida dessa mulher. Transformou. Olha o que essa mulher fez. Olhe para mim, por gentileza. Ele transformou de uma maneira tão... A palavra eu acho que é eficaz, resolvendo o problema, que ela sai imediatamente para Samaria e começa a contar para todo mundo. Para todo mundo de Samaria, eu achei um homem. Que resolveu o meu problema. Mais que resolveu o meu problema, me disse o que eu precisava ouvir. E
me dizendo o que eu precisava ouvir, ele resolveu meu problema. Eu imagino todo mundo olhando para ela e falando, rapaz, alguma coisa está diferente, essa mulher está diferente, hein? Vamos saber o que é. O testemunho dela, irmãos, revolucionou aquele lugar. Muitas pessoas foram alcançadas pelo testemunho daquela mulher. Por que eu pedi para nós olharmos na perspectiva de Jesus? Porque a gente ouviu isso e nós vamos sair daqui nessa noite e todos juntos vamos dizer assim, nós vamos fazer igual a Jesus agora. Vamos fazer igual. Aí quando nós saímos daquela porta ali, nós lembramos, eu não sou Jesus. Se coloque de pé que eu vou dizer o porquê que você vai conseguir. Ministério de Louvor. Eu vou te dizer o porquê que você vai conseguir. Porque um dia você já esteve no lugar dessa samaritana. Todos nós que aqui estamos, um dia já estivemos no lugar dessa samaritana. Todos nós que estamos aqui, um dia não reconhecíamos a Jesus como a solução da nossa vida. Não reconhecíamos. Só que eu preciso te dizer algo. Tudo o que Ele fez na vida dela, Ele fez por nós. Tudo o que Ele fez com essa mulher, Ele fez por nós. E você sabe que funciona. Você sabe. Eu sei. Seu coração sabe. Sabe o que Jesus fez no seu coração. E o que eu quero te dizer é que Ele é a solução. Reconheça Ele nessa noite. Eu não sei se todos aqui já o reconheceram, mas Romanos capítulo 9, versículo 9, se não me falha a memória, diz assim, com o coração se quebra a justiça. Quem no coração aqui creu nessa palavra, levante a mão. Em nome de Jesus, levante sua mão, aleluia. Mas com a boca se confessa para a salvação. Reconheça-o Ele nessa noite. Ele quer mudar a sua história, a sua vida. Feche seus olhos, nós vamos adorar o Senhor em nome de Jesus Cristo.